Religião. Medo. Pensamento. Coração. Você tinha falado emoções? Coração. Emoção, coração, família, medo. Caracas, medo. Boa demais. Eu acho que Deus está mais no coração do que na cabeça e religião está mais na cabeça do que no coração. Acho que discórdia. Discórdia. Religião é uma palavra bem aberta, né? É um conceito aberto. É um conceito aberto, a gente pode falar de filosofia da religião, psicologia da religião, sociologia da religião, como você vai analisar o fenômeno religioso. E você pode falar das matrizes religiosas. De que religião nós estamos falando? Estamos falando de budismo? Estamos falando... Aliás, há alguns teóricos que dizem que o budismo não é uma religião porque não tem Deus. O budismo não tem Deus, então não seria uma religião. Mas as 5 grandes religiões universais, assim chamadas, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E mais recentemente nós corrigimos essa classificação histórica das ciências da religião e demos um status de significado às religiões de matriz afro e às religiões dos povos originários, porque se a gente classifica só essas 5 grandes religiões, nós deixamos um universo fora desse conceito do que seja religião. Mas tem uma definição de religião que eu gostei muito e que, para mim, funcionou meio que como uma fórmula universal para definir o que é religião. É uma definição como uma fórmula que se aplica praticamente a todos os fenômenos religiosos. É uma definição de um sociólogo venezuelano chamado Otto Maduro. E o texto dele, inclusive, é muito interessante, porque em tese não teria nada a ver ele definir religião dessa maneira. O texto dele é Religião e Luta de Classes, em que ele discute o fenômeno religioso a partir da América Latina, que é uma discussão completamente diferente da discussão que é feita na Europa ou feita nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o Otto Maduro ele diz o seguinte, que religião é um conjunto de crenças a respeito de seres superiores e anteriores e um conjunto de ritos a respeito desses seres com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Interessante, né? Eu cumpro a minha obrigação para com esse ser superior, essa divindade, esse Deus. Eu cumprindo a minha obrigação, ele me abençoa. Eu não cumpro a obrigação, ele me amaldiçoa. O fato de que nós, seres humanos, não conseguimos cumprir as nossas obrigações, nós vivemos assombrados pela possibilidade das maldições. Daí o medo, provavelmente. Medo do quê? Medo de quem? Quem tem esse poder de nos trazer medo? Né? Se são seres superiores, eles são mais poderosos do que nós. Os seres que tipificam ou são arquetípicos das forças da natureza, por exemplo, eles podem destruir nossa casa, podem destruir nossa cidade, eles podem acabar com a nossa colheita, eles podem impor sobre nós uma enfermidade, eles podem jogar uma praga em cima da nossa família, uma maldição. Então, olha que interessante, né? A religião é um conjunto de crenças e ritos, e eu acrescentaria, pedindo licença ao Otto Maduro, de tabus, no sentido de códigos morais. O que esses deuses dizem que pode e que não pode? O que eles gostam e não gostam? Eles gostam de manjar? Eles gostam de vela acesa? Eles gostam de barulho ou de silêncio? Esse Deus, como é que ele é? Como é que ele se comporta? Esses deuses, eles são tribais, eles são localizados geograficamente, eles são étnicos. Como são esses deuses? O que eu preciso fazer para eles gostarem de mim ou não ficarem bravos comigo e eu ter uma boa colheita? Resolver o meu problema do meu casamento. Eles custam caro? Quanto eu tenho que dar? Tem que pagar? Eu tenho que subir escada de joelho? Eu tenho que pendurar algum artefato em mim? Eu tenho que fazer jejum? Como é que eu lido com esses deuses? Então eu tenho a religião, ele tem esse tripé: crenças, rituais
em volta da fogueira, cantando no culto, fazendo missa, romaria, enfim, todos os rituais que nós conhecemos de todas as tradições religiosas, crenças, rituais e os códigos morais, aquilo que, se nós fizermos ou deixarmos de fazer, os deuses ficarão furiosos ou ficarão satisfeitos. São os tabus. Então a religião é mais ou menos isso. E a religião, no caso da religião bíblica, é inclusive essa. É inclusive essa lógica. O Deus bíblico funciona mais ou menos nessa parada aí. Tem uma história na Bíblia que eu acho que é uma das mais emblemáticas, que é do profeta que Deus mandou que ele fosse pregar numa cidade, Nínive. E ele não gostava do povo de Nínive, ele tinha uma bronca desse pessoal e ele queria mais que os caras fossem amaldiçoados. E ele não foi, ele fugiu. Pegou um navio e foi para o lado oposto. Chegou no meio do mar, uma tempestade colocou o navio em risco. E os caras no convés dizem o seguinte, ó, quem aqui está de mal com o seu Deus? Qual é o seu Deus? É o do vento, o seu Deus é da tempestade, é o do mar, é o das profundezas do mar, é o Leviatã, quem é o seu Deus? Aí cada um falou qual era o seu Deus, falou, você está de bem com ele? Não, estou de boa, o problema não sou eu. Bom, então quem é o problema? Aí disseram, tem um cara dormindo lá no porão, chama ele. Trouxeram o profeta Jonas, falei, e aí, qual é o seu Deus? É o do vento, é do mar, é da chuva, do trovão, do raio, é do quê? Não, o meu Deus é o Deus de todos esses aí. E você está de boa com ele? Falou, não, estou fugindo dele. Cara, é você. Então nós estamos amaldiçoados porque você não está cumprindo a sua obrigação para com o seu Deus. Resultado, jogaram o profeta no mar e a tempestade passou. Isto é, olha a lógica religiosa aí, muito impregnada, né? Muito explicitada. Você não cumpre a sua obrigação com o seu Deus, vem maldição em cima. Para aplacar a maldição e a fúria do Deus, você oferece um sacrifício. Jogou o profeta no mar, o Deus se acalmou e a paz voltou. Então, olha que interessante, religião é um conjunto de crenças, ritos e tabus com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigação e benefício. Cumpriu a obrigação é abençoado, não cumpriu a obrigação é amaldiçoado. Como a gente não cumpre a obrigação, a gente tem que ficar sempre oferecendo sacrifício. E a gente vai inventando sacrifícios. Aí a gente é voluntário no Hospital do Câncer, a gente colabora na creche não sei da onde, dá dízimo na igreja, a gente amarra cordão, a gente acende vela, enfim, a gente vai inventando coisa para fazer com que a divindade não fique furiosa com a gente. Por isso que a religião funciona com essa dinâmica maldita, né, de medo, culpa e eu digo também que ganância. Porque se você tem medo é porque você tem culpa. E se você não tem medo nem culpa, você está de boa. Aí eu digo assim, então por que você não faz um sacrifício para a divindade ficar feliz com você e te abençoar mais ainda? Traz um dinheiro aqui na minha igreja, dá uma oferta não sei aonde. Esse é um mecanismo da religião. E esse mecanismo da religião, ele está espalhado por aí faz tempo. Eu queria ler 2 textos da Bíblia para vocês que eu acho que onde entra o cristianismo, ou como eu prefiro chamar, o evangelho. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é conhecida como se fosse o evangelho de Paulo. Tem o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, aí tem o evangelho de Paulo, que é a carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando nós tínhamos culpa. Nós éramos pecadores. E a morte de Cristo mostra o amor de Deus por nós. Mas ele escreve aqui um trecho, que é esse aqui que eu quero ler para vocês, que é muito bonito, que diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, o filho, e de graça, isto é, sem custo, sem contrapartida, sem sacrifício? Como não nos dará com Cristo
todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra nós, os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que isso aqui que o Paulo fala é extremamente libertador e libertário, porque pensa nisso. Um ser superior, o Deus, nós aqui embaixo, obrigações e benefícios, não cumprimos nossas obrigações, tome sacrifício. O Evangelho vem e coloca uma cruz aqui no meio. E a cruz é como se fosse um grito de Deus dizendo assim, que parte você não entendeu que eu estou do seu lado? Que parte você não entendeu que eu não vou te amaldiçoar? Que parte que você não entendeu que eu não vou te condenar? Que parte você não entendeu que eu não vou estragar a sua colheita? Que eu não vou fazer você ficar doente. Eu sou a seu favor, não sou contra você. Quando essa cruz entra aí no meio, ela liberta tudo. Por isso que Jesus destruiu o templo, Jesus acabou com o sacrifício, Jesus não faz mais sentido nenhum sacrifício para com Deus por causa dessa cruz. É libertador. Por que eu vou na igreja domingo? Para Deus não ficar bravo comigo? Não, eu vou porque eu quero. Se eu não quiser, não vou. Eu vou no Vila Lobos fazer caminhada, eu vou no parque, eu vou para a praia, eu fico dormindo. Eu não tenho mais medo de Deus. Quem perde o medo de Deus, perde o medo da religião. E quem perde o medo de Deus e perde o medo da religião, não pode mais ser manipulado pelos donos da religião. E, portanto, quando eu digo assim, olhe, há uma maldição na sua casa, você precisa fazer um sacrifício, a sua resposta deveria ser, e a cruz? A cruz já está posta. Não precisa fazer sacrifício nenhum. Ah, então você precisa fazer o quê? Viver sem medo. Viver sem medo. Levantar-se, ir para a vida, olhar para o céu dizendo, obrigado, eu sei que você está do meu lado, eu vou viver. E Deus vai dizer, era isso que eu queria, que bom que você entendeu que eu te amo. Por isso é que eu acho que o Evangelho é a superação da religião. É por causa dessa cruz. O Evangelho destrói essa lógica da religião como crenças, rituais e códigos morais e relação de obrigação e benefício. O Evangelho é a superação da religião. Isso é o Evangelho. Faz sentido? O primeiro episódio foi. Acabou? Acabou. Faz o segundo. Você tá pronto pro segundo, Ed? Faz o segundo, emenda um no outro. Eu tô pronto pro segundo. Vocês estão prontos pro segundo?